Que a doce paz de Jesus ilumine os nossos corações, mais uma vez, agora e sempre. Se nós, quando chegássemos nesta casa hoje, fizéssemos um balanço de como está a cabeça, de como está o coração, de como está a vida de cada um de nós que estamos aqui dentro, nós íamos encontrar pessoas com problemas físicos, pessoas com problemas morais, com problemas emocionais, psicológicos, e o principal de todos que está acontecendo agora, que é a bendita pandemia por qual nós estamos passando. Que nós achamos que a pandemia pode ser um problema, mas na verdade não é. É um professor, é uma lição da qual nós precisamos estudar, aprender alguma coisa, porque dependendo do momento que nós estamos passando, nós vamos dar um passo no processo da nossa evolução. Fazendo uma análise de tudo que eu falei, de que nós podemos estar passando, tem horas que a gente olha para o lado, para o outro, para frente, para trás, e nós achamos que nós estamos sozinhos. Não tem ninguém para nos dar a assistência que nós queremos. Por mais que nós procuremos uma ajuda, parece que ela não existe. Falando na condição física. Mas se nós pararmos um pouquinho e olharmos para o lado espiritual da situação, nós vamos perceber que nós estamos sendo muito mais assistidos do que nós estamos imaginando. Para provar isso, existe o livro Nosso Lar. E lá no capítulo 41, existem os convocados à luta. Em 1930 e alguma coisa, Francisco Cândido Xavier psicografava esse livro. O espírito que traz esse relato é o André Luiz. E ele está na espiritualidade. E lá está havendo uma comunicação pelo computador que nós temos hoje aqui no nosso mundo terreno, onde espíritos estão sendo convocados para darem a sua assistência na guerra que estava por começar naquele momento em que o mundo estava começando a entrar em conflito. Seria a Segunda Guerra Mundial. Então, espíritos estavam sendo chamados para dar a assistência na condição física, no desencarne daqueles espíritos que iam sair da Terra, para também auxiliar para que a guerra não acontecesse, mas, infelizmente, ela aconteceu. E foi feita essa convocação. Naquele tempo já houve uma grande assistência da espiritualidade. Nesse momento de pandemia, não é diferente, porque provavelmente uma outra convocação foi feita na espiritualidade para os encarnados e para os desencarnados. Porque tem muitas pessoas que estão aqui na Terra vivenciando toda a pandemia ou toda a problemática que está acontecendo, mas já foi convocado para nascer aqui na Terra, para nesse momento exercer a sua condição de auxílio, seja moral, seja na condição médica, seja como enfermeiro, seja qual for a condição que ela está vivenciando aqui na Terra. Então tem muitos encarnados que estão preparados para essa situação. Na espiritualidade também é a mesma coisa.
Então, do lado espiritual, aquele que está desencarnando, aquele que está indo para a espiritualidade, é um ente querido nosso, nós sabemos, ou é um amigo, ou é um companheiro de jornada, mas ele está sendo assistido pela espiritualidade. Está seguindo um roteiro que é inevitável para todos nós. Porque todos nós um dia vamos desencarnar. O que está acontecendo agora é que essas pessoas estão indo na frente. E está cumprindo algumas das promessas que Jesus deixou aqui na Terra. Quando ele fala que haveria a separação do joio e do trigo. Agora, aquele que vai, é o joio ou é o trigo? Se ele for o joio, ele está indo para a espiritualidade para se melhorar, para se preparar, para lá na frente voltar a reencarnar no nosso mundo terreno. Se ele for o trigo, ele vai para a espiritualidade, porque ele vai para colaborar do lado de lá, aqueles que estão indo, ou vai para já chegar na espiritualidade e voltar a reencarnar novamente no nosso mundo. Para ajudar nesse processo de transição, na entrada desse mundo de regeneração. Agora, ficou na terra o joio. O joio que está ficando é porque ele está tendo uma nova oportunidade de se transformar, de se reparar, de fazer a sua reforma íntima, para que não perca mais uma encarnação. E o trigo que também está ficando aqui, ele está para colaborar, para que haja paz, para que haja harmonia, para que haja equilíbrio. Agora, qual era o desejo de todos nós? Com toda a problemática que nós estamos passando. É estar dentro da casa espírita. É estar tendo a oportunidade de ouvir o Evangelho. Depois que acaba o Evangelho, o nosso desejo é entrar na sala de passes, é tomar aquele passe que nós estávamos acostumados a receber, a assistência espiritual que nós estávamos acostumados, mas, no momento, não está tendo muita facilidade para que isso aconteça. Agora, como é que nós encaramos essa situação? Eu acredito que todos vocês conhecem a passagem do centurião, a passagem do centurião romano, que ele foi pedir para Jesus para que ele curasse o seu servo que estava doente. O centurião romano, pela posição que ele ocupava, ele era um dos maiorais daquela região, ele poderia mandar um dos seus soldados buscar Jesus, trazer até a casa dele e falar para ele, olha, cura o meu servo. Ele poderia sair da onde ele estava, pegar Jesus, levar até a sua casa e falar, olha, cura o meu servo. Pela autoridade que ele tinha no momento em que ele estava exercendo a função de centurião. Mas nós não sabemos se ele mandou alguém ou ele foi de corpo presente. Os relatos bíblicos falam que ele está conversando com Jesus. E ele fala, Senhor, gostaria que você curasse o meu servo. Ele está doente. Nessa situação, Jesus diz o seguinte, olha, vá, porque eu vou até a tua casa curar o teu servo. Ele fala, não, porque eu não sou digno de que entreis em minha morada. Primeiro, porque ele analisa o quê? A posição que ele ocupava. Segundo, até certo ponto, o orgulho que ele tinha. E pela condição moral que provavelmente ele poderia estar enfrentando
por não ter o coração ainda humilde totalmente para que Jesus entrasse à casa dele. Então ele estava enfrentando uma série de problemas. Então ele deixa de aproveitar aquela oportunidade de Jesus a chegar até a casa dele, mas, acima de tudo, aí ele ainda põe a sua fé acima de tudo. E aí ele fala: Senhor, dizei uma palavra e eu sei que o meu servo será salvo. E aí Jesus fala que nunca tinha visto tamanha fé em Jerusalém, né? E dali ele faz aquele passe à distância. Ele manda aqueles fluidos físicos que provavelmente aquele servo estava precisando. Ele manda aqueles fluidos espirituais que aquele servo poderia estar precisando no momento que ele estava passando por toda aquela problemática. E o servo é curado. Se nós analisarmos as condições que nós estamos vivenciando hoje, nós nem calculamos, ou pelo menos nem imaginamos, aonde Jesus está vivendo a sua existência agora. Se é próximo da terra, se é em alguma dessas moradas do universo próximo do nosso mundo, ou aonde ele se encontra. Mas se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, ou pelo menos for idêntica à do centurião, da onde ele estiver, ele vai mandar tudo aquilo que nós estamos precisando e tudo aquilo o que nós merecemos. Então vai da fé que nós temos. Em relação ao passe que nós estávamos acostumados a tomar aqui dentro da casa, ou em qualquer casa espírita, ou na federação, esse passe é feito à distância também. E ele vai ter o mesmo teor do passe que nós tomamos dentro da casa espírita. Como que isso funciona? Nós vamos falar de 2 tipos de passes que nós estávamos acostumados. Um é o passe onde nós recebemos a energia fluídica que o médium está dando. É uma energia que ele transmite, todos nós transmitimos esse fluido vital. Então é energia física para o corpo físico da pessoa que tem necessidade. É a energia do próprio médium. Quando ele se prepara, quando ele tem um preparo espiritual para transmitir esse tipo de fluido que a pessoa está precisando. Porém, existem determinados momentos que a pessoa que adentra a sala de passes, ela precisa daquele fluido espiritual, que vem da espiritualidade, que vem através dos médicos do espaço. E é transmitida para o médium, para que através das mãos dos médiuns sejam canalizadas para aquela pessoa que está tendo necessidade na hora que ela está tomando passe. Dá para perceber que o processo vem do mundo espiritual para o mundo físico. Agora, em relação a essa assistência, a pessoa que está dentro da sua casa, que está lá na sua casa, não podendo vir à casa espírita por causa do limite de vagas, ou mesmo por uma necessidade física, agora o processo está sendo inverso. Nós estamos fazendo um processo inverso. Primeiro, porque existem os médicos da Terra cuidando de nós, como também existem os médicos do espaço cuidando de cada um de nós. Como existe o nosso mentor espiritual, o anjo da guarda, Espírito Santo, conforme cada um quer chamar.
aqui na palestra, dentro da nossa casa, quando nós fazemos o nosso evangelho no lar, esse mesmo companheiro está lá do lado, nos auxiliando. Aqui na palestra, algumas palavras estão sendo faladas. Pode-se achar que até que o palestrante fez a melhor palestra do mundo, mas não é assim que funciona. É 50% do que o palestrante está falando e 50% que a espiritualidade está intuindo ao palestrante falar. Então, essas palavras pode ser alguém que está precisando ouvir sobre a palavra amor. E quando se fala a palavra amor, dá um clique na cabeça e a espiritualidade, sem que nós percebamos, começa a conversar com a gente. Olha, se você fizer isso, lá na frente vai acontecer isso e você vai ficar assim. Se nós dermos atenção àquilo que está sendo pedido, nós vamos atingir os objetivos que nós queremos. Porque, na verdade, nós pertencemos à doutrina dos espíritos. O rótulo da religião que nós seguimos chama-se doutrina espírita, mas nós pertencemos à doutrina dos espíritos, que são enviados de Jesus, que dão a assistência espiritual dentro do GESB, que dão assistência espiritual dentro da Igreja Católica, dentro da Igreja Evangélica, no budismo, nas ruas, porque eles estão trabalhando em todos os lugares. Então, essa falange de convocados estão trabalhando em todos os lugares. E aí eles aproveitam as mais variadas oportunidades para tentar nos consolar, para tentar nos indicar o caminho, para que nós possamos seguir e chegar a um plano de equilíbrio físico, moral e espiritual. Então, o que é mais importante de uma assistência espiritual? Não é tanto o passe, mas é o evangelho que nós estamos ouvindo, mas é a leitura que tem uma conduta moral que vai fazer com que nós façamos a nossa reforma íntima. Nós precisamos nos reformular por dentro, tentar entender um pouquinho mais o outro, as dificuldades que nós estamos passando. Nós vamos precisar passar pela dor, é inevitável. O caminho é esse, nós não podemos mudar esse caminho. Só que a gente tem que aprender a viver a dor, mas sem sofrimento. Tentando encontrar os caminhos para que seja aliviada essa dor. Tentando abrir a nossa consciência para a compreensão do que aquilo está nos mostrando. Até onde nós podemos chegar. Porque ninguém está sofrendo por acaso. Nós todos estamos no mesmo barco chamado mundo. Ninguém está aqui por acaso, ninguém está sofrendo por acaso, ninguém está passando por dificuldade por acaso. É um processo de expiação ou é um processo de prova. Mas mesmo assim, nós estaremos sendo assessorados por essa espiritualidade que nos acompanha 24 horas por dia. E não pensa que quando a gente faz muita coisa errada, eles nos desamparam, não. Eles só ficam um pouquinho de lado, esperando que nós possamos dar uma nova oportunidade para que eles venham nos auxiliar. Esses convocados por Jesus para ajudar, tanto no momento de pandemia ou no momento de necessidade física nossa ou moral, eles vêm para a Terra
De repente, eles precisam de um lugar para refazer as suas energias espirituais. Porque a vibração do mundo espiritual, comparada com a do nosso mundo físico, tem uma diferença muito grande. Porque no nosso mundo, por causa da nossa pequenez, de nós não estarmos totalmente evoluídos ainda, a gente ainda visualiza mais o lado negativo da vida do que o lado positivo. Nós emitimos mais pensamentos negativos do que positivos. Então, é uma energia densa, é uma energia pesada. E esses espíritos que vêm para a Terra, eles precisam de um lugar para descansar, para refazer as suas energias. E eles vão procurar, normalmente, um lugar que tenha luz. E a casa de cada um de nós que estamos presentes no GESB hoje, ou quem vai ouvir a palestra futuramente, se ela praticar o Evangelho no lar, esse poderá ser um recanto de refazimento, de energia, desses espíritos que foram convocados para vir para cá. Então dá para a gente entender a importância do Evangelho no lar. Não importa se ele vai ser feito com o Evangelho segundo o Espiritismo, não importa se ele vai ser feito com a Bíblia, ou pelo menos com um livro que tenha uma conduta moral. O que importa é a gente fazer a nossa ligação com o nosso Criador, com o governador espiritual do nosso planeta, procurando fazer daquele ambiente familiar o templo que ele já havia falado há muito tempo. Porque o verdadeiro templo é aqui dentro de cada um de nós, como também é dentro do nosso ambiente familiar. É ali que é o nosso templo. Aqui é como se fosse uma represa gigantesca de energia, onde nós vemos colher uma energia numa quantidade maior para reabastecer o nosso ambiente familiar. Mas se a nossa fé for tão grande, aquele ambiente familiar também pode se tornar uma fonte de energia, em pequena quantidade, mas conforme a necessidade de cada um. E quando nós praticamos o Evangelho no lar, esses espíritos estão presentes. Se eles não tiverem no dia, eles estarão depois. Aí eles vão fazer uma limpeza espiritual que nós deveríamos fazer constantemente. Eles tiram todas aquelas placas, pensamentos que nós emitimos. Eles tiram qualquer influência espiritual de alguma entidade que possa estar dentro daquele ambiente. Eles harmonizam o ambiente, eles organizam aquele ambiente que nós vivenciamos e ele cuida daquela pessoa que está doente, se for na condição física ou na condição espiritual. Então, a oportunidade que eles nos dão para que isso aconteça é muito grande. Então, que nós façamos o nosso Evangelho, tendo a certeza de que ali vai surgir uma bandeirinha, ou pelo menos vai surgir uma luminosidade em volta da nossa casa, que quando eles estiverem descendo do plano superior ao planeta Terra, eles já vão identificar nosso ambiente familiar. Tudo isso que eu estou falando é fácil de ser comprovado. Está na coleção do André Luiz. Sobre o Evangelho no Lar, nós temos o capítulo nos Mensageiros, que fala do que acontece no Evangelho no Lar. E existe também o livro Libertação, que fala o seguinte, que nós, seres humanos, nem calculamos quanto é a assistência da espiritualidade para todos nós, às 24 horas por dia.
Os espíritos estão de prontidão, os nossos mentores, os anjos da guarda, o Espírito Santo, eles estão de prontidão. E quando nós estamos precisando, nós não calculamos o quanto é a ajuda deles, o quanto eles tentam direcionar pensamentos para nós, o quanto eles conduzem pessoas encarnadas para se aproximar de nós, para nos auxiliar, se for no emprego, se for na medicina, se for na escola, onde quer que seja, eles encaminham as pessoas da Terra para nos aproximar de nós, para nos ajudar naquilo que nós temos necessidade. Então, a ajuda espiritual é incalculável. E para nós já irmos encerrando a nossa palestra, uma coisa que nós precisamos cuidar é de uma coisa que nós temos em grande intensidade, que se chama pensamento. Porque o nosso pensamento vai longe. O pensamento de cada um de nós agora está indo para uma imensidão que nós nem calculamos. Então, por que a gente precisa analisar mais o teor dos nossos pensamentos? Porque se nós estivermos pensando negativo 24 horas por dia, nós vamos estar nos ligando com pessoas encarnadas com o mesmo teor de pensamento negativo. Então não importa se ele está morando nos Estados Unidos, se ele está morando no Japão, se ele está morando na Europa, mas a gente se liga mentalmente com eles. Então parece que a gente soma, e aí aumenta um pouquinho o teor daquela negatividade. Agora, se nós estivermos pensando positivos, nós também vamos nos conectar com pessoas que estão encarnadas no nosso mundo, no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, e também vamos fazer a soma do lado positivo. Até agora, eu falei só dos encarnados. Agora, quando nós começarmos a visualizar o lado espiritual, existe uma imensidão de espíritos, de uma condição de pensamento inferiores, esperando que nós lancemos a nossa parabólica para atrair que eles venham nos auxiliar nos pensamentos negativos que nós temos. Por isso que é importante a gente mudar a condição dos nossos pensamentos, manter os pensamentos elevados, ligados com o plano maior, ligados com o nosso mentor, através da meditação, tentando compreender o que nós estamos passando, através da nossa prece e de todo o bem que nós pudermos praticar. Fazendo isso, nós vamos nos ligar com o plano maior, com toda a espiritualidade e principalmente com Jesus. Porque ele não vai voltar, ele já voltou. Ele está aqui na condição espiritual. O que nós precisamos fazer é identificar essa energia fluídica que ele transmite para todos nós de todas as formas possíveis. Muita paz a todos.